Tanto que o ato maior político de vocês é um culto público de personalidade chamado manifestação, em que vocês ficam sendo cultuados como um fim em si mesmo. Eu estou sendo cultuado porque eu estou sendo cultuado, porque eu preciso ser cultuado, porque se eu não sou cultuado eu não sirvo pra nada. Que coisa de bicha. Isso você é um boiola, Eduardo Bolsonaro. Você é uma mulher que balança o cu no Instagram. É isso. Você quer balançar o cu no Instagram. Então, enfim, aí o texto dele é um texto merda, porque ele tá aqui, né, se colocando numa posição de um herói salvador, quando ele nem entende o que ele tá fazendo, tá? Eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu cheguei a te mandar, Riso, eu mandei em algum grupo, eu mandei no grupo de líderes, tá? Porque é um coletânea de vídeos do Eduardo Bolsonaro, não sei se é um coletânea de stories, mas num deles ele fala o seguinte, que o Lula tá se beneficiando da estratégia que ele tá adotando. Eu, caramba, mas esse cara é genial. Vejam isso aí. Vejam isso aqui, cara. Pessoal, só para botar aqui bem claro, esqueçam o Lula, o negócio é o Alexandre de Moraes. Na carta do Trump ele vem pontuando as perseguições, as eleições, no mínimo, né, cheias de suspeições. 2026 não terá participação da oposição, coloquem isso na cabeça, muita gente vai ficar inelegível. Eu tô com mandado de prisão, sendo expedido talvez aí daqui a pouco, sem Bolsonaro. Então, cara, é só uma coisa, o Eduardo Bolsonaro tá tomando aquele Monjaro, né? Que é um remédio pra você emagrecer. O cara, tipo, tá parecendo que ele tá com câncer, né? E aí, quando ele vai falar, ele quer falar todas as coisas, vamos dizer, tratando as pessoas como idiotas, tipo, não foque no problema, você tem que ter esse enfoque meu aqui. E tipo, aqui, assim, tem que focar no Lula pra caralho também. Você tá maluco? Lógico que o Alexandre de Moraes é um problema, mas... como assim não focar no Lula? Olha o argumento disso aí. Vamos lá, dá o play. Chama-se Alexandre de Moraes. Se você fizer impeachment do Lula e tirar o Lula da política, ano que vem vai continuar sendo um cenário nebuloso. O problema não é o Lula, e o Lula tem total interesse em dobrar, triplicar a aposta, porque ele não se interessa com o povo. Todo mundo vê o que o Maduro faz na Venezuela e eles acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Então é desejável a inflação, a crise econômica para o Lula, e vai ser sensacional, porque ele está pensando em jogar o Brasil no colo da China, da Rússia. Então, esqueça o Lula. O negócio chama-se Alexandre de Moraes. É da caneta dele. O que ele tá falando é o seguinte, ele esquece. Ele acha que assim, o Brasil, assim, existe uma entidade abstrata que é o Brasil e que tem crises. E que as pessoas, não, o Lula tá interessado nessa crise. Ô, seu imbecil, as pessoas sentem o efeito da crise. O Eduardo Bolsonaro não entende isso. Porque o Eduardo Bolsonaro, a vida inteira dele, ele era ou funcionário fantasma ou funcionário público. Ou parlamentar. Então o Eduardo Bolsonaro não tem a ideia de que você pode correr risco na vida. O primeiro emprego dele foi ser funcionário fantasma do Roberto Jefferson, na liderança do PTB, se eu não me engano. Sim. Foi emprego. Então na cabeça dele, dinheiro é uma coisa que aparece na sua conta todo mês. Não importa o que você faça. Então pra ele não existe risco. Pra ele, esse negócio de crise econômica meio que não faz sentido. E como eu já vi, assim, juízes, promotores, essa cara, crise econômica, a galera fica vendo esse noticiário econômico, a galera tem que ser muito mesquinha. Lógico, porque o dinheiro cai na sua conta todo mês. Faça chuva, faça sol, o dinheiro vai cair na tua conta. Pra uma fábrica, pra uma loja, pra um assalariado, pro entregador, não é assim. Então a economia afeta. Então ele fala da economia como se fosse uma coisa abstrata que não atinge as pessoas. Portanto, não, olha essas maquinações. Lógico, você tá fora do Brasil, e 2, você nunca precisou de dinheiro. Nunca precisou. Então é muito fácil usar esse argumento. Isso é um argumento de muito de filho da puta. Mas como o Eduardo Bolsonaro é um mimado do cacete, sempre foi, vamos colocar aqui, né, a revolução do maconheiro do forfã, fã de forfã, surfista, pelo menos sempre foi espada. Porra, nessa família aí, cara, a gente tem que levantar isso aí. O Riso sempre reclama, fica chamando todo mundo de boiola. Esse aqui nunca foi boiola, tá? Nunca foi boiola. Tem 2 irmãos boiolas e um ladrão. Esse pelo menos nunca foi, entendeu? Mas também nunca foi muito brilhante e tal, tá? Então, na cabeça dele, então, tá muito, muito claro, assim, tipo, problemas econômicos são dados que saem no jornal pra você xingar seu adversário. É isso. Eles não são concretos. Então as pessoas... Se tem uma crise econômica, todo mundo tá se ferrando. Então tem que bater no Lula demais. Porque a crise que envolve Trump só existe porque o Lula tomou decisões canalhas. Canalhas de tornar o Brasil um vassalo dos BRICS. Capite? Vamos lá. Pode vir a solução para o Brasil. O Lula, ele tá nas cordas. Ele tá adorando essa treta toda com o Trump. Porque ele tá vendo a possibilidade, primeiro, dele conseguir... Veja só, essa é a parte mais maluca.
conseguir, de alguma maneira, chamar o povo brasileiro uma união para aumentar a popularidade dele contra um inimigo externo comum. E segundo, né, o Celso Amorim, o sonho dele é jogar o Brasil em outro eixo, o eixo do mal, né, o eixo que não respeita as liberdades, dissociar de vez dos Estados Unidos. Esse é que é o sonho dessas pessoas, né, a despeito de toda a cultura, história e proximidade em valores que nós temos dos Estados Unidos, que sempre foi o farol da liberdade, a referência de democracia. Então parem de dar moral pro Lula, ele é só um bêbado na rua, agonizando no final de um governo. Os problemas que a gente... Ele não tá falando nada com nada. Ele tá falando que o Lula está se beneficiando, que o Lula vai se beneficiar disso, que essa estratégia é boa pro Lula, que o Lula está muito feliz com ela, e aí que isso vai nos jogar no colo da China e que vai nos transformar na Venezuela, mas portanto nós não precisamos fazer nada pra evitar isso, porque ele é um bêbado. Vocês estão entendendo? Eu tô louco, Riso? Ou eu entendi errado o vídeo dele? Não, tá isso mesmo. Tipo, o cara tá comemorando que o Lula tá se dando bem. Ó, isso aqui é muito bom pro Lula, não liguem, tá? Porque ele tá adorando que ele vai poder ferrar... É isso, eu tô maluco. Alguém fala, Renan, você tá maluco. Porque me parece que esse cara é um demente. Esse cara é um demente. Isso é papo de demente. Um cara mandou Eduardo totalmente based. Isso aqui é uma das coisas mais loucas. Gente, atenção. O Lula vai fazer tudo isso, tá? Vai ter uma crise gigantesca pra vocês. Não foquem nele. Ele não é o inimigo. Até porque eleições... Olha o que ele coloca. Eleições sem mim e sem meu pai não são eleições. Então quer dizer que pra existir democracia tem que existir um Bolsonaro. Tudo nessa cabeça de monjaro dele gira em torno dele e do papai dele. Porque eles são os egocêntricos, malucos, puta de like, né? Mulher de bunda no Instagram, é isso. E tudo gira em torno, assim como a piranha de Instagram, tudo gira ao redor do glúteo dela, que tem que ser admirado e receber coraçõezinhos ali. Na cabeça deles, toda a vida política da nação gira em torno deles. Tudo gira em torno, então assim, o Brasil quebra, tal, não, mas é bom, agora foca porque precisa salvar meu pai, tá? Agora, se o pai dele puder ter o Xandão de amigo amanhã, o Xandão é amigo, amanhã não tem problema. Se o pai dele puder dar um golpe de Estado e ele é o ditador em questão, também não há problema. Tudo é ele. Tudo é ele. Aí, beleza. Todo mundo like na live pra gente bater 10 mil pessoas aqui, cara. Puta live, vambora. Então, isso é muito louco. Isso é muito louco, porque milhões de pessoas seguem esse cara. Você não vai conseguir fazer um enfrentamento Xandão, galera. Isso eu tô sendo bem claro pra você que tá me assistindo. Digite um aqui, se você... Não tenha vergonha. Se você é eventualmente um bolsonarista, tá? E que tá vindo acompanhar, pra entender, assim, uma visão diferente, tá? Porque, assim... o Xandão é um problemaço. O Xandão é um problemaço. Só que até hoje, todas as estratégias dos bolsonaristas levaram ao aumento de poder do Xandão. Isso é claro, isso é nítido. Não me parece fazer sentido, tá? Acreditar que essa estratégia vai dar em algo muito diferente. Só tá me soando uma estratégia desesperada, tá? Ele tá falando do Lula é um bêbado, desesperado, no final de carreira, acabando... Não me parece ser o Lula que tá nessa posição. O Bolsonaro, em termos de saúde, tá pior do que o Lula. O Bolsonaro, em termos políticos, tá pior do que o Lula. O Bolsonaro, em termos jurídicos, tá pior do que o Lula. Veja o que eu tô falando. Pode dar o play, tem mais um vídeo aí do Eduardo falando alguma coisa. A gente tem que resolver, né, que causaram esse tarifaço, ou tarifa Moraes de 50%, estão na regulamentação da Big Tech, a eleição sem a participação da oposição e a eleição que pode, mais uma vez, no ano que vem, não ser limpa e transparente. Então tudo isso é Moraes e STF, não é Lula. É mentira, Eduardo. Eduardo Bolsonaro, isso é mentira. O Trump, na mesma semana que ele tarifou o Brasil, ele tarifou mais umas 20, 30 nações. Ele tá tarifando a União Europeia. A União Europeia foi... Você acha... Algumas das nações tarifadas são ditaduras elas próprias. O Trump não está fazendo porque é ditadura. O Trump não está preocupado... Ele ser livres. O Trump tá... Ele tem um contexto geopolítico muito claro, muito óbvio. E isso está acontecendo agora pro mundo. Essas taxas não são por causa disso.
Em todo mundo as taxas são por questões comerciais e questões políticas. Políticas que envolvem os Estados Unidos. Não por defesa de democracia. Só o caso brasileiro de defesa de democracia, pelo amor de Deus. Ninguém acredita nisso. Quer dizer, alguns acreditam, que me deixa desesperado. Então, pô... Galera, não vamos cair nesse papo de maluco. Esse papo de doido. Dito isso, será que essa estratégia que eles estão adotando pode ser boa para enfrentar esse regime? E nós podemos nos alinhar com momentos dessa estratégia para atingir esse regime? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Tá? Porque é fato que estamos num momento em que não há, da parte da política brasileira, resposta para Alexandre de Moraes. Não há. O Alexandre de Moraes fez o que fez agora no IOF. Nada acontece feijoada.